Tive um momento que eu tive que pagar um aluguel porque eu estava casando. Isso com 21 anos, 21, 22 anos. E eu fui morar numa cidade chamada Curvelo, lá em Minas, norte de Minas. E eu fui alugar uma casa. Essa casa tinha um aluguel de R$ 700. E eu não tinha a garantia de que eu iria conseguir pagar aquilo ali nos meses seguintes. E eu fiquei com muita dúvida. Só que, na dúvida, eu falei assim, não vou deixar isso acontecer. Eu consigo fazer. Eu sou capaz de fazer. E eu coloquei para fazer. E as coisas aconteceram. E em menos ali de 3 meses, eu já não me preocupava com valores. Não tinha nenhuma preocupação com dinheiro. Falando de 3 meses de plena transformação, onde eu não tinha a certeza de pagar R$ 700 de aluguel. Em 3 meses eu estou faturando 3, 4, 5 mil reais por mês. Eu me coloquei ali, eu quis. E teve um segundo momento, que ainda eu estava em Curvelo, eu prestava serviço para uma empresa de São Paulo, e eles chegaram para mim e me convidaram para ir morar em São Paulo. Falei, caramba, né? Sair lá do interior de Minas, lá, pé vermelho para ir morar em São Paulo. E veio uma surpresa ainda maior. A empresa é na Faria Lima, Avenida Brigadeiro Faria Lima, a famosa Faria Lima, né? Falei, caramba, que peso, né? Aí eu comecei a vir para São Paulo, ver as coisas acontecerem, a empresa foi me dando todo o suporte que eu precisava, acreditando em mim. Volto a dizer, não era uma empresa do CNPJ que me chamou, foram as conexões que foram me levando ali, e conexões fortes, porque entendiam exatamente qual que era o meu propósito. Eu vou me comprometer na sua empresa, porque eu entendo o seu objetivo. Então, você quer crescer como empresa? Eu estou com você, desde que você esteja comigo também, né? Me apoie no futuro. E aí as coisas começaram a acontecer de eu vir morar em São Paulo. Até o momento eu ainda não tinha vindo morar. Eu vim morar em São Paulo e teve um cara dessa empresa que ele virou para mim e falou assim, Luan, você vai saber o tanto que você é pobre na vida. Você vai entender o tanto que você é pobre. Você não vai morar em São Paulo, você vai morar em Alphaville. Falei, que isso, cara? Imagina. Alphaville pra mim era coisa de revista. Não tinha a mínima noção. As coisas que você vê na TV uma vez na vida, que existe um cara famoso que mora em Alphaville. Eu tô falando de 2017, 2016. Uhum. Aí, ele falou, não, você tem que morar lá porque eu acredito muito em você. Ele era um cara que veio do interior do Goiás também. E ele falou, não, eu acredito em você, eu vejo no seu olhar, seu desejo de crescer, e eu quero que você entenda o poder que você tem. Então você vai entender qual que é o fluxo que você pode entrar. Você vai morar 1 ano em Alphaville. Só que na época, quando a gente estava acordando o meu salário, ele não me pagava o suficiente para eu ir morar em Alphaville. Só que esse cara acreditava tanto em mim que eu virei para ele e falei assim, cara, eu não consigo pagar o aluguel lá em Alphaville. Aí ele falou assim, mas quanto você está ganhando aqui? Eu estou ganhando X. Quanto você precisa para morar em Alphaville? Eu falei, preciso de X. Ele falou, eu pago. Você vai morar lá 1 ano. Beleza. Fui para Alphaville, vi um mundo totalmente paralelo de tudo que eu vivia. Por quê? Alphaville se concentra pessoas muito ricas. Ricas que muitas vezes nem empreendem, são simplesmente ricas. Elas não veem ali a sociedade abaixo dela. Ela não vê. Porque ela vive, compra carro importado, as casas são caríssimas, viaja mais que todo mundo. Vive uma outra superfície da sociedade. E eu olhando aquilo ali, vivendo aquilo ali, falava, gente, mas esse carro aqui custa R$1 milhão. Como que esse cara de 20 anos tem isso? Era um herdeiro, claro, mas você não tem a mínima visão quando você não vê. Você não tem... Você não tinha acesso, né, a isso, Você não tem acesso, então você não consegue imaginar aquilo que você nunca viu ali presencialmente, né? Então ali eu comecei a ver que as coisas eram possíveis, que era possível sair dos 5 mil, dos 10 mil reais por mês e transcender e entender que o dígito, ele é uma coisa que você coloca na sua cabeça. Ele é algo virtuoso que você imagina, você sonha, mas você pode ir muito além se você esquecer ali que existe aqueles dígitos, porque você se conecta com as pessoas, né? E você acabou de falar duas coisas que para mim são importantes. Primeira delas, não adianta a pessoa só imaginar e querer, ela não se permitir fazer. Porque esse, por exemplo, convite que você recebeu, você poderia ter dito, não, cara, não tem nenhum sentido eu ir para São Paulo, não tem nenhum sentido eu ir para Alphaville, cara, eu sou de Minas, não tem nada a ver, a vida não nem combina com o que eu vivo, etc e tal. E você se permitiu
vivenciar algo diferente, uma experiência nova. Mas por que você estava se permitindo fazer aquilo? Porque desde muito cedo já estava realizando algumas questões dentro da sua vida e buscando algumas ações que, consciente ou inconscientemente falando, já começaram a te preparar para uma tomada de decisão que fosse muito mais desafiadora. Sim. Se talvez a primeira oportunidade sua vai para São Paulo, você não tinha base para fazer isso. Você não tinha experiência, uma vivência de desafios te dessem ali talvez eu não vou nem dizer uma segurança, mas é o seguinte, eu dou conta do recado, se eu for para fazer, vamos lá, vou desafiar, vai dar trabalho, mas eu vou fazer o negócio acontecer. Cara, não tem que ter medo não, E o segundo ponto para mim, cara, é acesso, e você usou a terminologia que eu mais falo na vida, que é a questão da frequência e da ambiência. As pessoas falam até assim, você aprendeu isso aí com o Pablo Marçal, né? Eu falei, cara, ambiência e frequência existe antes do mundo começar, já existe isso. Vocês estão alucinados aí, né? Porque o cara fala bastante sobre isso mesmo e acho, inclusive, que algumas coisas que ele fala tem todo sentido. E essa frequência diferente só tem acesso para quem permite viver e quer acessar algo diferente. Quando eu falo, por exemplo, a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. Se você pegar e apresentar um mundo de uma pessoa que vive numa 7ª camada de personalidade para uma pessoa que está na 4ª camada, ela vai perguntar se aquilo existe, se aquilo é de verdade, porque ela não tem acesso, ela nem sabe que aquilo existe. Só que quando tem alguém que está ali com você, que você está se espelhando e está acessando aquela frequência e que vive aquilo e vai te introduzindo e você começa a se abrir para experimentar esse novo, automaticamente você vai... Aquele ditado, né? Com as pessoas que você anda, você já sabe efetivamente quem você pode se tornar. Então, você que está assistindo a gente, o recado que eu quero deixar dentro do que o Luan está falando aqui é o seguinte. Ele veio do interior de Minas, uma cidade pequena, sem muito acesso, mas se ele tivesse muitas vezes se acovardado ou se ele tivesse sucumbido, por exemplo, a qualquer tipo de insegurança, a qualquer tipo de medo, que eu tenho certeza que não foi fácil a adaptação, mas o fato dele se predispor a ter uma atitude, a fazer acontecer e, obviamente, estar conectado com algo maior, ele abraçou a causa e foi. E quando alguém que tem uma frequência superior enxerga isso em alguém que está buscando crescer, essa pessoa ela faz o quê? Ela olha para aquela pessoa, para aquele menino, para aquela pessoa ali que está buscando esse conhecimento e fala assim, puta, eu me enxergo naquela pessoa. Porque quando eu tinha essa mesma vontade, quando eu tinha esses mesmos desejos, eu olhava da mesma forma que esse cara está me olhando. Então, para mim é um ensinamento muito bacana, e ouvir isso é muito bacana, porque eu ouvia os CEOs que eu tive, os diretores executivos que eu tive, falando assim, vou chamar sua atenção aqui na frente de todo mundo, mas lá, tomando uma depois, falava assim, eu fazia a mesma coisa que você, Luiz. Eu botava o dedo na cara, eu falava que não concordava, mas eu mostrava o porquê. Eu não concordava por isso, eu não fazia por aquilo, mas eu mostrava um nível de resultado, então eu me enxergava. E aí você acaba fazendo o quê? Tendo cada vez mais networking, tendo cada vez mais oportunidades.